carreira cercada de ações que nos ajudam a entender a importância da preservação da história de um povo. A trajetória profissional de Célcio Machado começou cedo e foi sempre amparada por pessoas que acreditavam e valorizavam o mesmo propósito. Veja a seguir. Celso era um idealista nas coisas que ele fazia e ele, então, quando montou a empresa, foi muito do gosto do que ele queria, ele tinha apoio de todo mundo. Mesmo depois, quando ele retornou ao Grupo Algar na ABC Propaganda, também sempre foi nesse segmento, né? Eu fui convidado por ele para a gente iniciar a atividade da ABC Propaganda. Eu fui responsável pela parte comercial e dali eu pude acompanhar o Celso mais de perto. E o Celso teve sempre assim uma presença e ideias muito inovadoras. A gente conversava, falava sobre algum projeto e a gente até achava um desafio meio grande, sabe? Mas são características bem marcantes do Celso. Essas coisas da criatividade e de querer levar um projeto à frente, custe o que custar. O Celso Machado, através da ABC Propaganda, foi quem editou a revista. Eu fiz a revista e ele editou. E eu tenho a impressão que ele gostou do meu trabalho, porque assim que ele criou a Flash, ele me chamou para que eu fizesse artigos sobre as famílias tradicionais de Uberlândia. Nós tivemos aqui uma revista há muitos anos que ele criou, a revista interna que chamava Teleco. O dia que ele deixou de fazer essa revista aqui, eu fiquei muito bravo com ele, né? Ele foi parte das primeiras pedras que construíram a estrada do Grupo Algar. E desde o começo, ele tinha a visão de registrar a memória do passado e de formar o grupo do futuro. A situação de mais estresse e de mais criatividade que o Celso vivia e que vive até hoje, mas foi nos Prodex ele conseguir tirar daquele encontro que muitas vezes era um encontro muito sério, tinha momentos lá de análise de número e de repensar estratégias de empresa, também tinha momentos de descontração, mas ele conseguia ver isso de uma forma particular, de uma forma criativa e de uma forma emotiva. Sempre teve o toque dele ali, né? Então, o que ele bolou, eu lembro da escolinha do professor Raimundo, né? Na época era outro nome, nem lembro que ele... Foi colocando no Prodex, por um momento de descontração, tinha momentos profissionais, descontração, essa coisa. Ele que levou isso para dentro. Meu show do Michael Jackson. Sentar. Isso, isso aí. Seu Manuel, pois não. Pois não. Diga uma coisa, o que o senhor está fazendo aqui? Ué, eu errei de sala, né? Eu tô igual o português que chegou no elevador e perguntaram qual andar. Eu falei, não sei, já errei de prédio mesmo. Para mim ficou muito marcada uma crônica que ele escreveu quando o filho dele, o Pedro Eduardo, ia completar 13 anos. Acho que 13 anos. Então é uma crônica muito bonita que ele fala dessa passagem de ser criança para ser adolescente, né? Dos problemas que ele ia enfrentar pela frente, das adversidades,
das coisas perigosas, mas que ele tinha que aprender a se virar diante disso tudo. E eu guardo essa crônica até hoje comigo, porque eu falei para ele, Celso, um dia eu acho que eu vou precisar contar essa história aqui para as minhas filhas. No aniversário de 60 anos, se não me engano, dele, eu queria fazer uma coisa diferente, porque ele sempre escreve, falando de eventos, falando de pessoas, e sempre que tem um aniversário de alguém importante, ele escreve, sabe? Então, no aniversário de 60 anos dele, eu peguei, liguei, escrevi uma crônica eu mesmo, liguei pra Kiki, falei pra ela não mandar, pegar a crônica do meu pai, fingir que tava tudo normal, não mandar, que eu ia mandar uma pra ela e publicar. Aí fiz isso e tal, e foi uma coisa que ele gostou muito, sabe? Ele sentiu muito porque ele viu assim, um reconhecimento e viu que eu interessava naquilo que ele fazia e tirei o tempo para homenagear ele do jeito que ele homenageava os outros, sabe? Contador de histórias, então, primeiro conta a sua história interior, descobre a sua história interior e depois coloca um pouco disso em tudo que ele faz. Eu vejo o Celso assim, quando ele está contando uma história, eu sinto que tem um pouquinho dele impregnado naquela narrativa. Qual foi a escola que o senhor aprendeu tudo que o senhor sabe hoje? A escola mesmo principal é o mundo. Nem todos os que se dedicam a trabalhar com história põem alma ou têm alma para colocar nisso aí, né? O Celso faz história com muita alma, com muita finura. Engraçado quando ele fala que se ele soubesse que aposentado trabalhava tanto, ele não teria aposentado. Eu acho que é porque agora que ele aposentou, ele tem mais, como é que eu vou falar assim, ele teve mais disponibilidade para poder engajar em tudo aquilo que ele sempre sonhou. Então, todos esses projetos, tudo o que ele faz hoje, já estava num papelzinho dentro da cabeça dele, guardado, ou então até escrito. Então ele já tinha essas ideias. Eu fico observando às vezes como é que o Celso consegue contagiar a sua equipe, o seu pessoal. Todo mundo é animado, ninguém está cumprindo uma obrigação quando se empenha num trabalho. Todo mundo está fazendo uma coisa muito prazerosa. Às vezes num dia tenso, de reunião, um dia inteiro, que você tava assim com os nervos à flor da pele, chega o Celso com um saco de pastel de goriroba, pastel de queijo. Aí a gente acalmava, comia pastel, tomava guaraná, ia para reunião mais leve, mais light. E uma característica muito bacana dele, que é assim, ele não se apavora com nada. Então é muito bacana você estar do lado de alguém que te passa essa segurança.